Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Superlativo Mentes em Movimento e hoje nós vamos receber um convidado maravilhoso, fantástico, Humberto Schubert Coelho. Ele é professor de filosofia, responsável também pela organização do CONUPS, que é o Congresso de Ciência e Espiritualidade. E hoje nós vamos falar sobre um trabalho dele aqui. Está entrando, Humberto. Vamos ver se agora vai dar certo. Tomara que sim. Consegue me escutar, Humberto? Sim. Oh, maravilha, não deu interferência dessa vez. Que legal! Humberto, muito obrigada. Lua, seja bem-vinda. Peço para que todos que estejam agora aqui compartilhando, né, desse momento com a gente, enviem essa live para mais pessoas, para que esse conteúdo que é tão rico e maravilhoso seja compartilhado e atinja o maior número de pessoas possível. Humberto, obrigada. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, obrigada por ter aceito esse convite. E eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, falasse um pouquinho do seu trabalho, dos seus estudos, dos seus projetos. A casa é sua, fique à vontade. Bom, então eu sou professor de filosofia, né? E trabalho geralmente com história da cultura, filosofia da religião, diálogo entre ciência e religião. E bastante metafísica, que é palavrão assim não muito conhecido atualmente, mas que também tem muito a ver com essas outras disciplinas anteriores. E é uma busca fundamental por princípios primeiros, né? Aquilo que permite a gente definir e criar o terreno assim de pressuposições e métodos que depois vai ser usado por qualquer ciência, arte ou qualquer atividade, como política, por exemplo. Como deu para perceber, né, atualmente eu tenho trabalhado muito com estética, né, o título do nosso encontro de hoje, e algumas curiosidades estéticas que acabam levando a gente a um diálogo com a ciência. Na maioria das vezes, com a neurociência, porque a forma como os seres humanos processam cerebralmente mesmo, né, a informação e a sensação, essa forma vai impactar muito na nossa percepção estética. Mas há outros elementos até da química, da física, da forma como o espectro luminoso afeta os nossos olhos, que também vão ter impacto sobre a estética. Então, embora a filosofia geralmente seja associada mais com a área de humanas, não é, né? A filosofia não é uma ciência, nem de humanas, nem uma ciência humanística, nem uma ciência natural, mas ela dialoga com os dois lados, tanto com a humanística quanto com as ciências da natureza. Uhum. Foi até engraçado que esses tempos atrás, em um dos vídeos, eu comentei um pouquinho sobre isso, né? Que a filosofia ela tá num guarda-chuvinha acima da ciência. Enquanto a ciência estuda um pontinho, seja ele qual for, né? Algo bem determinado, específico, a filosofia ela tá um pouquinho acima, né? Então é até errado, me corrija se eu estiver errado também, a gente colocar ambos no mesmo pacote, né? Sim, de fato, embora atualmente a gente tenha a impressão de que o nome ciência eleva e qualifica as coisas, isso não vale, por exemplo, para a música. A música não é uma ciência, é uma arte, e isso não a desqualifica. Da mesma forma, a filosofia não é nem uma arte, nem uma ciência, e de maneira alguma ela perde alguma coisa com isso, né? O propósito de definir o que é filosofia não cabe no programa de hoje e gastaria muito tempo, né, para a gente dizer o que é filosofia, mas dá para a gente resumir assim como uma busca por fundamentação e clareza de tudo que a gente pensa e diz, inclusive das outras disciplinas. Ó, já fica o convite para uma próxima, então, para você explicar para a gente o que é filosofia, né? Gente, quero aproveitar então o espaço e
né, deixar aberto aqui para qualquer dúvida, comentário, fiquem à vontade. Você já recebeu um abraço do seu amigo Beto. Se eu não me engano, foi isso que eu, que eu entendi aqui. Eu vi que entraram vários amigos aí. Que legal, sejam muito bem-vindos também. Humberto, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, então, desse seu trabalho específico com relação à água. Como assim água estética? Como que você chegou nesse estudo também? Bom, interessante quando a gente se conheceu, né, Sharon? Eu fiz uma palestra sobre sentido da vida e nessa palestra eu falei muito sobre essa questão da estética da água, que é uma questão que tem me atraído já há alguns anos, poucos anos, né? Mas uns 3, 4, e cada vez tem tomado mais espaço da minha meditação estética. E por que que isso acontece? Porque justamente eu venho percebendo que para a gente entender a forma como seres humanos fazem apreciação estética, a gente tem que unir o discurso humanístico sobre o juízo, percepção, gosto, por exemplo, a um discurso neurocientífico sobre a forma como nosso cérebro lida e processa com as informações, né, dos sentidos, né? Uhum, E a água é uma propriedade, tem propriedades, né, muito interessantes, é uma substância muito interessante da natureza, porque impacta tanto o nosso tato, nossos olhos, nossa visão, nossa audição, nosso paladar, de maneiras extraordinárias, né? É uma das substâncias que mais impacta sobre a nossa sensibilidade e de uma maneira extremamente peculiar. uhum. Nós nos conhecemos então, né, lá no Conups, o qual você é responsável também, né, pelo aquele evento. E olha, vou deixar aqui já o meu imenso agradecimento, assim, por esse congresso que é lindo, 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 lindo e foi bem disruptivo, assim, na minha vida. Ele abriu a cabeça de um jeito que, sério, eu quero morar lá agora. Não vejo a hora de ter outro. Só esperando passar essa etapa da vida também para começar a pós de vocês, que muito me interessa, né? Que nada mais profundo do que unir a ciência com a espiritualidade, né? Mas, Humberto, você pode falar um pouquinho mais para a gente, assim, como que todo esse senso estético da água, ele age, então, de uma forma mais filosófica, já que é a sua área, e a neurociência também, que você traz de uma forma muito bem colocada. Por gentileza. Perfeito. Primeiro a gente tem que lembrar um pouquinho do que é estético, né? Uhum. A estética é uma ciência, né? Uma disciplina filosófica que investiga o que é belo, que causa não só prazer, mas principalmente agrado à consciência humana. E há uma ampla discussão, muitíssimo complexa, envolve toneladas de autores que não convém a gente elencar, mas de uma maneira muito resumida, a gente poderia dizer que o consenso da tradição de investigação estética vai na direção de uma associação muito forte entre a nossa razão e aquilo que nós julgamos belo. Uhum. Então, desde lá de Platão e de Aristóteles, que são os primeiros a pensar a questão da beleza, nós vamos ver que há uma associação muito forte entre beleza e simetria, conforto cognitivo, inclusive, não só conforto dos Uhum. sentidos, como, por exemplo, em sons. Nós consideramos os sons estéticos quando eles produzem uma certa harmonia, um certo conforto. E quando eles são estridentes, ou eles não fazem sentido porque vêm conjuntos de tonalidades, né, de notas que não fazem sentido, não se harmonizam, esse desconforto é identificado como um desprazer, um desagrado. E quando as notas combinam perfeitamente, de uma maneira lógica, nós dizemos que a música é boa, ou que o pássaro canta bem, alguma coisa assim, e que isso simplesmente é belo de se ouvir. Em relação à luz, por exemplo,
ou as cores num quadro, né, as tintas, né, numa tela, a gente vai dizer que quando essas cores elas estão misturadas, ou essas luzes elas estão misturadas de uma forma harmônica, o quadro é belo, a paisagem é bela. Mas quando estão em contrastes desarmônicos, a gente vai sentir um tipo de desconforto visual e vai, no geral, chamar isso de feio. Então, há uma associação muito forte entre, digamos assim, a lógica da sensibilidade, a forma como a nossa sensibilidade ela pode ser estruturada pela nossa razão para fazer sentido, e aquilo que a gente chama de beleza. Pois bem, sendo assim, é muito fácil a gente entender por que que a água produz em nós um senso, um impacto estético muito grande, né? Provoca o nosso senso estético, e outras substâncias provocam menos. Vamos pegar aqui como exemplo uma substância que, ao cair, ela produz uma nuvem de pó, né? Ou areia caindo, né? Não que isso não tenha nenhum valor estético, mas a dispersão da areia caindo, ou da terra, ou de uma nuvem de talco, ou de uma substância viscosa, assim como um piche ou mel, a forma, né, dessa substância, ou ela é muito caótica, muito dispersa, ou ela cai como um monobloco, assim, né? Uma coisa que não produz em nós um senso de fluidez suficiente, como substâncias muito viscosas, como o mel ou o piche. E nesses dois casos, tanto da areia quanto do mel e do piche, nós vamos ter diminuído o impacto estético exatamente pela falta de harmonia, pela falta de coerência, pela falta de estrutura dinâmica desse fenômeno. E aí a gente diz assim, bom, areia caindo do caminhão não é belo, né? Ou é muito pouco belo, né? E a água escorrendo, seja um filete de água da torneira, seja uma cachoeira, ou quando você tem um riacho e tem uma leve queda que não chega a água a espirrar, mas ela faz como se fosse um tobogã, você vê aquela água caindo, mas quase que sem cair, você só percebe um tobogã no meio do riacho. Isso impressiona muito o ser humano por conta da harmonia entre a dispersão daquelas moléculas e a coesão, a coerência daquelas moléculas. Então, esse equilíbrio, dadas as propriedades físico-químicas da água, é um equilíbrio tão perfeito que produz uma satisfação cognitiva, um agrado, que a gente vai associar à beleza. Uau! Uau! E esse potencial tão grande que a água tem de despertar tudo isso em nós, eu posso dizer então que ele é o único elemento que tem esse poder? Seria uma conclusão extrema, né? Talvez seja o elemento que mais desperta isso no ser humano, tá? De um ponto de vista químico, do ponto de vista assim de como as propriedades físico-químicas da molécula de água, né, dessa substância, impactam de uma maneira espetacular os seres humanos. Mas há outras propriedades da natureza, outros elementos da natureza que vão nos impactar também de uma forma que a gente pode dizer que compete com a água. Por exemplo, a luz. A luz, ela é constituída só de uma partícula, né, que é o fóton, e é muito mais simples do que a água, né, do ponto de vista físico, e mesmo assim, a forma como ela aparece em si e também a forma como ela é refletida ou como ela atravessa algumas substâncias vão produzir em nós um grande maravilhamento, mas que também tem um pouco a ver com essa maneira simples e ao mesmo tempo dinâmica através da qual a gente processa neurologicamente mesmo essas impressões.
Uhum. Então, água e luz. A- as... Um exemplo, não necessariamente só esses dois exemplos, Sim, mas sim. a gente pode dizer assim que para um fenômeno físico produzir em nós esse impacto estético alto, ele precisa reunir uma série de propriedades interessantes que permitam ao fenômeno parecer ao mesmo tempo muito livre, não ser um fenômeno estático, como por exemplo uma pedra que fica parada, né, ou alguma coisa assim, Uhum. apenas. Né? A água ela pode ficar parada, mas ela pode se mover de diferentes maneiras, e essa relativa liberdade é uma das propriedades que a gente está sempre procurando na beleza, na estética, né? E a outra propriedade é justamente a harmonia, o equilíbrio e a unidade, que é diferente, por exemplo, entra em contraste com fenômenos que são muito caóticos. Aí eles podem ser livres, mas eles podem ser tão caóticos, né, como um turbilhão, que eles geram confusão mental. E a gente até usa termos como, por exemplo, poluição visual. O que é Uhum. poluição visual? Coisa demais para processar. Aí você não consegue, cognitivamente mesmo, né, processar toda aquela informação, todas aquelas cores, e aí você vai dizer que o ambiente é feio. Então, junto com a dinamicidade, com a fluidez, com a liberdade, digamos assim, você precisa ter uma certa coerência, uma estabilidade, uma unidade que vai produzir uma tranquilidade, um conforto para o cérebro. A gente não sabe se é só o cérebro ou se é a mente, mas com certeza há um componente aí de o quanto o cérebro humano aguenta processar. Uhum. Nossa, aqui abriram várias abas, assim, né? E a cabeça vai longe. Primeiro que cérebro e mente, então a gente já tem uma outra discussão, né? Que é muito mais complexa, talvez, e profunda para se tratar nesses minutos que nós temos aqui, né? E com relação, então, a, a essas estruturas específicas da molécula da água. Eu lembro que naquela palestra você citou diversos pontos que fazem com que a água seja difícil de ser formada, desse fenômeno acontecer. Você pode trazer um pouquinho para gente, por favor? Pois é, antigamente as pessoas diziam assim que a água ela reunia várias propriedades exóticas ou raras. Mas atualmente o consenso dos físicos e dos químicos especialistas no H2O, né, na molécula de água, é de que, na verdade, essas propriedades não são raras, tá? Por exemplo, viscosidade não é uma propriedade rara, criar pontes de hidrogênio não é uma propriedade rara, ser polar não é uma propriedade rara. O que é especial e peculiar na água é que ela reúne uma grande quantidade de propriedades que, em conjunto, constituem uma coisa meio estranha, assim, uma coisa especial na natureza, né? E esse conjunto, a forma como essas propriedades se somam, vai produzir uma série de efeitos extraordinários, fazer com que a água seja não só bela, como também fundamental para a vida, né? A melhor solvente, a melhor substância de conexão entre alguns tipos de outras moléculas, né? E tenha também uma série de características que são desejáveis e importantes e que no final das contas façam com que ela pareça uma espécie de bênção assim da natureza e quando a gente procura por vida em outros planetas, por exemplo, a primeira substância que a gente coloca na lista é a água, né? E água em estado líquido, quer dizer, água em conjunto com certas condições de pressão, temperatura, gravidade, mas Uhum. quimicamente falando, a substância que a gente procura é a água. Então, por que que isso acontece? Aí a gente vai à questão da estrutura físico-química da água. Né? Quando os dois átomos de hidrogênio se associam, né, numa ligação covalente ali com um átomo de oxigênio, acontece uma coisa esquisita, porque o átomo de oxigênio ele tem dois outros pares de elétrons livres, além dos dois elétrons que ele está compartilhando com aqueles dois pequenos átomos de hidrogênio.
Então, com esses dois elétrons livres, o que acaba acontecendo? Eles também, por eles serem os dois negativos, né, são dois pares de elétrons, os dois negativos, eles querem se afastar. E no que eles se afastam, eles forçam para baixo, ou em alguma direção, né, os dois átomos de hidrogênio. E essa pressão faz com que os átomos de hidrogênio fiquem num V, né, numa posição triangular em relação ao átomo de oxigênio. Isso é a essência, digamos assim, desse caráter especial da água. Não que seja o único átomo que faz isso, mas há uma outra peculiaridade interessante desse formato, que é um formato, sim, raro em moléculas tão pequenas. Então, a água é a menor molécula que existe com polaridades tão fortes quanto ela tem. Ela é polar porque os dois elétrons livres que estão ali, os dois pares, aliás, de elétrons, né, que estão para um lado, vão fazer com que aquele lado seja fortemente negativo, enquanto que os dois hidrogênios que ficaram do outro lado vão fazer com que aquele lado seja fortemente positivo. E isso vai permitir a água se conectar ou formar pontes de hidrogênio ou com outras moléculas de água mesmo, né? Isso gera uma série de consequências extraordinárias, ou com outras moléculas, inclusive, né? Com outras substâncias. E aí, o que acaba acontecendo? Essas pontes de hidrogênio muito fáceis e dinâmicas, né, mudando assim na ordem de picosegundos, assim, muito rápido, trocando as pontes de hidrogênio, vão fazer com que a água seja ao mesmo tempo coesa e fluida, né, muito dinâmica molecularmente. O que significa essa coesão da água? Significa que ela vai resistir no estado sólido e depois no estado líquido a altas temperaturas. Outras substâncias muito parecidas, formadas por gases, formadas por átomos de gases, né, de substâncias muito leves, essas substâncias elas vão ser gasosas a 80 graus Celsius negativos, 50 graus negativos. Exemplo, por exemplo, do metano, que é uma substância relativamente parecida e que a gente só conhece na Terra em estado gasoso. Você precisa resfriar extremamente para que ele chegue ao estado líquido. Então, se isso acontecesse com a água, a gente não teria vida, por exemplo, porque a água só apareceria em estado gasoso e nunca em estado líquido. Bom, então a sorte, né, de toda a vida, não só na Terra, mas provavelmente no universo inteiro, que esses pares, essas pontes de hidrogênio muito fáceis da água permitem que ela permaneça em estado líquido numa ampla faixa de temperatura, ou seja, de 0 até aproximadamente 100 graus Celsius no nível do mar. E aí já dá para a gente tirar uma série de consequências disso, né? Você vê que o estar em estado líquido vai favorecer não só, por exemplo, a imersão de seres vivos em água, né? A maioria dos seres vivos vive na água, dentro da água, na verdade, até hoje, né? Como também vai permitir que ela seja a melhor substância solvente, limpante, porque a polaridade, quando encosta na nossa pele, por exemplo, quando a gente toma banho, né, ela vai fazer com que criem-se ali conexões com as moléculas que a gente quer retirar, né, do nosso corpo, né, a solução da poeira, por exemplo, de outra fuligem, de outras coisas que possam estar ali no nosso corpo, mas, ao mesmo tempo, o estado físico líquido faz com que ela seja mais eficaz como limpante do que se fosse um gás ou um sólido. Então, para citar um exemplo, né, a vida também seria impossível se a água não estivesse no estado líquido. Então, a gente pode enumerar aí uma série de características, ainda antes de chegar na questão estética propriamente dita.
Sim. É, e é incrível, assim, né? É incrível primeiro ver o seu conhecimento sobre isso, que é tão raro, assim, é tão bonito de ver. E como um elemento que é dado a nós como presente é tão difícil de ser formado, né? Se formos olhar, então, para biofísica, bioquímica, alguma coisa, me corrija aí que essa área não é minha, Humberto. Mas se for olhar para esse estado dela, né, mais químico, como ele é raro, então, né? Como são raro não, né? Mas são várias variáveis que convergem para que ela seja produzida, então seja feita, seja, né, da a nossa vida ali, né? É, e através disso, Humberto, como que a gente pode trazer, então, de uma forma prática para o nosso dia a dia, aproveitar, além de saber da complexidade e dar valor a ela, né, a água em si, mas como que a gente pode trazer ela de uma maneira prática no dia a dia para valorizar todo esse potencial cognitivo que ela traz, desse senso estético, né, de calmaria, enfim. É engraçado você ter comentado sobre a complexidade, né, de uma molécula tão simples, porque de fato os cientistas eles estão de acordo que é talvez de todas as moléculas a mais fascinante do universo, né, da natureza. E num dos livros que eu estava lendo, né, sobre as propriedades físicas da água, o sujeito diz o seguinte: a física e a química elas podem ser perfeitamente refletidas, né? Todos os seus avanços, aliás, podem ser perfeitamente refletidos no conceito de água que os cientistas têm a cada geração. Né? Quanto mais avança o conhecimento, mais profundo e tremendamente complexo é o nosso conceito a respeito do que é a molécula de água, como que ela funciona, como que ela interage com outras moléculas e, inclusive, com outras moléculas de água. Então, tá muito longe de ser uma substância banal e nós estamos muito longe de entender os porquês exatos, né, dessa estrutura, né, desse formato molecular e das consequências que ela tem, desde da bioquímica, né, da biologia, até as consequências puramente físicas mesmo. Agora, a gente precisa mover para a questão fundamental, né, que me levou a estudar as propriedades da água, que era, na verdade, o interesse estético. Né? Por que que filósofos percebem que a água corrente, a água parada, a tensão superficial, né, essa capacidade que um espelho d'água, né, que uma superfície de água, né, ela tem de reter, sustentar as coisas, né, melhor do que outras substâncias, né, sendo ela tão fluida, né, tão pouco viscosa, né? Como que isso acontece? Por que que isso acontece? Também tem a ver com as pontes de hidrogênio, né? Então, por que que isso gera em nós um prazer estético diferente quando a gente vê uma folha flutuando, ou alguma coisa, ou outra coisa flutuando sobre um espelho d'água num lago, por exemplo? Por que que a água da chuva, a forma como a água escorre, né, na vidraça, ou a forma como ela escorre numa folha, num determinado outro objeto, né? Por que que essa forma ela nos chama mais atenção do que outras substâncias e não necessariamente não sejam belas também, tá? Não é isso que eu estou querendo dizer, mas por que que há um apelo particular dessa substância ao nosso senso estético, ao ponto de que quando a gente quer colocar um vídeo belo, a gente busca geralmente uma associação com chuva, com mar, com as ondas, né? Para dar um outro exemplo também, as ondas, se elas forem tsunamis, elas podem até impressionar, mas um tsunami não é estético propriamente dizendo, né? Uhum. E se você tiver uma onda e depois o mar ficar imóvel, né, isso gera uma sensação de que algo especial ali aconteceu, mas
essa sensação não é tão estética também. A sensação do maremoto, quando você vê o mar em ressaca, ninguém acha que o mar em ressaca é belo, né? Pelo contrário, há uma leve perturbação ligada à ressaca do mar, aquelas ondas sempre turbilhonadas, assim, né? E confusas e caóticas, mas nós chamamos de um mar especialmente belo aquele cujas ondas vêm num espaço rítmico mais ou menos previsível, de tamanhos mais ou menos parecidos, gerando justamente uma harmonia lógica que vai fazer com que a nossa razão entenda e se adapte perfeitamente, confortavelmente àquele ritmo dinâmico, né, das marés. Então, se você busca a praia para contemplação, para se sentir bem, você vai preferir a praia quando ela não está de ressaca, quando ela não está com uma calmaria total e quando ela não está com um tsunami. Você vai buscar a praia quando ela está no estado mais ou menos natural das ondas ritmadas, né, constantes, num espaço mais ou menos regular de tempo, tamanhos mais ou menos regulares, né, sem muita mudança. E isso é que vai produzir o gozo lógico, né, o prazer racional de que você, de certa maneira, compreende aquele fenômeno e enxerga aquele fenômeno de uma forma harmoniosa. Então é aí que a gente vai vendo como que essas propriedades elas vão permitir, não todo momento, porque existe o mar em ressaca, né? Mas elas vão permitir que, em uma grande quantidade de momentos, as manifestações físicas da água, elas gerem em nós esse gosto racional que a gente chama de beleza. Nossa, incrível. Aqui eu fui além também. Talvez eu já vou ler o seu comentário, Keila. Talvez essa previsibilidade, então, até possa servir como um tratamento para ansiedade, porque você entra num estágio onde você consegue prever o que vai acontecer, né? Então há uma sincronia. Exatamente, né? E isso funciona em nós de uma forma subliminar, digamos assim, né? O subconsciente, praticamente. Você não precisa filosofar para perceber a beleza do mundo, obviamente. Muito pelo contrário, ela é muito instantânea, muito imediata. Ela afeta crianças pequenas, né? Porque nossas capacidades, nossas faculdades cognitivas, então, elas são configuradas de uma maneira em que há uma expectativa da mente e do cérebro, né, de encontrar padrões, de encontrar harmonias, de encontrar equilíbrios, né? Então, quando há o desequilíbrio, por exemplo, numa tempestade, um tornado, alguma coisa assim, e você vê as substâncias, os objetos sendo desarranjados de uma forma não ritmada, de uma forma caótica, de uma forma violenta, quando você vê uma explosão, uma bomba, né, desmorona um prédio, uma coisa assim, você nunca tem um pico de gosto estético, assim, né, de prazer estético, de preenchimento estético. Mas quando você vê as coisas, mesmo complexas, não paradas necessariamente, né, mas as coisas se encaixando, né, ou como num balé, ou uma coreografia muito complexa, muitas coisas em movimento, mas em movimento harmônico, racional, regrado, num padrão, as abelhas na colmeia, né? Vejam aí vídeos no YouTube, né, de vespas ou abelhas, né, dançando em volta da colmeia. Aquilo é profundamente estético porque há claros padrões muito fáceis de você discernir e que vão gerar o interesse e o conforto da razão, que é isso que gera aquilo que a gente chama de beleza. Sensações só não produzem beleza. A beleza é produzida pela harmonia, pelo equilíbrio padronizado das sensações. Então, sensações em desarranjo, como a gente está com febre, por exemplo, ou quando a gente está
sei lá, em festa estranha com gente esquisita, né? E Sim. a gente não entende direito o que está acontecendo e muitos estímulos ao mesmo tempo. Você pode até gostar do ambiente, mas você não gosta por conta da beleza da fruição estética. Você gosta por conta de outras razões, porque você saiu para beber, para dançar com os amigos e tudo. Mas quando você busca o gozo estético, a fruição estética, aí você vai para um evento que você consegue apreender, que você consegue compreender o que está acontecendo, dá sentido, mesmo que seja tremendamente complexo, mesmo que não seja um entendimento banal e trivial de que, eu sei tudo o que está acontecendo. Às vezes você pode ser, digamos assim, sobrepujado, né, overwhelmed, né, pelo que está acontecendo, mas você tem que ver ali padrões, e isso gera um agrado do seu Uhum. intelecto. Vou aproveitar que você é da filosofia, então, porque você comentou algo agora da beleza, então, desse padrão estético ser associado à sensação e à razão também. E não é a minha área, mas eu sou curiosa. Então, eu comecei a estudar o Spinoza agora, e ele fala um pouquinho disso. Tem a ver ou não? De levar tudo isso, essa contemplação com o sentimento junto com uma razão? Ou não Sim, sim, sim. tem nada a ver? E Spinoza é um super racionalista, né? E Aham. não é nem necessário que o filósofo seja racionalista para ele admitir que há uma fortíssima ligação entre a razão e a beleza, tá? E é exatamente por isso que a estética é uma disciplina filosófica, né? Se não houvesse essa ligação, muito provavelmente a gente estudaria estética na psicologia, por exemplo, né? Mas porque há uma ligação muito forte com a razão, com a cognição, né? E também com a razão no sentido uma macro compreensão do propósito, da adequação, da realidade daquilo que está acontecendo, o que eu sou capaz de perceber sobre essa realidade. É essa adequação, justamente, que vai fazer com que a estética precise estar dentro da filosofia, seja uma disciplina tratada pela filosofia, porque um estudo da sensação apenas não seria capaz de descrever o que é a beleza, que é Uhum. exatamente a nossa apreciação intelectual sobre as sensações, sobre as percepções. Uau, incrível. Perdão, eu vou ler os comentários da Keila. Keila, obrigada, viu? Muito obrigada pela participação. Sons de água, natureza ajudam na meditação e respiração para o controle da ansiedade. Fontes de água no ambiente geram esse conforto. Nossa, super. E ela fez um comentário mais acima, deixa eu achar aqui. Nassaro Emoto, não sei se eu pronunciei de forma correta, me fez refletir muito sobre depois que li os estudos dele. É interessante esse aprofundamento. Gratidão pelo conhecimento aqui partilhado. Obrigada, Keila, pela participação. O Masaru Emoto foi o que fotografou as moléculas de água, né? Isso. E esse comentário dela sobre o barulho da água também é muito importante, porque você vê que não é só a aparência. Eu gastei muito tempo falando da aparência da água e um pouquinho falando sobre o banho e sobre essa relação das propriedades fisicoquímicas, por exemplo, limpantes, né, da água, né, Uhum. e a sensação agradável, né, estética sobre a pele, porque o toque também é estético, né, o tato também é esteticamente impressionável, não é só a visão que é esteticamente impressionável. Obviamente o ouvido também, o olfato, né, perfume é o quê? É um tipo de fragrância que produz uma impressão harmoniosa. Quando há um exagero, seja sobre o paladar, seja sobre o tato, né, pressão excessiva, aspereza excessiva, qualquer coisa excessiva, né, ou sobre os olhos, luminosidade excessiva, né, ou uma mudança muito brusca de estímulos, e aí você vai chamar de poluição visual, poluição sonora, Uhum. né, são sons
por exemplo, de vários carros que eles não encaixam uns nos outros, porque quem está acelerando não pensa assim, espera, eu vou esperar aquele cara acelerar, porque o tom do meu motor, meio segundo depois da aceleração dele, vai encaixar bem. Não, claro que não. Cada um acelera individualmente conforme o seu tempo. Mas as ondas do mar não são individualmente no seu tempo. Elas estão colocadas dentro de uma série que respeita, toda a série respeita o macro fenômeno ali da maré e da produção das ondas pelo vento, né? E as abelhas dançando, elas também não estão dançando cada uma do seu jeito individualmente de uma maneira caótica. Elas estão dançando em harmonia quase coreografada, né? Então, Aham. é essa harmonia da sensação que vai produzir em nós a impressão estética. E isso pode ser auditivo, né? Por que que a água caindo ritmicamente, com constância, vai produzir sons tão agradáveis? Tem a ver com as suas propriedades físico-químicas. Se fossem outras, ela poderia ser como o mel, por exemplo. Você pode jogar um balde de mel e ninguém vai parar para ficar ouvindo isso, né? Porque não é legal, simplesmente é um barulho, né? Que não é desagradável, nem é desagradável, mas também não produz a diversidade na unidade, a harmonia padronizada na variedade e na riqueza de estímulos. Então é isso que a gente está procurando quando a gente fala de estética. É um equilíbrio entre o variado e uma unidade, um padrão dentro da variedade. Se for só Uhum. variedade dispersa em caos, aí é o trânsito. Cada uma coisa, cada barulho não tem nada a ver com o outro. Um está furando cimento, o outro está acelerando, o outro está gritando, o outro está buzinando, isso não tem nada a ver. Né? Um som não tem nada a ver com o outro. É diversidade desagradável. Mas quando você tem uma unidade também, como por exemplo uma tela em branco, ou então uma tela só tem vermelho, você olha e fala assim, poxa, isso não é legal, isso não é bonito, porque é uma monotonia de sensação. As sensações elas não estão arranjadas num padrão provocativo, não há diversidade suficiente dentro daquela harmonia. Então, eu preciso das duas coisas, diversidade com harmonia. Uhum. Incrível. Keila fez mais uns comentários aqui. Tem uma técnica na fisioterapia que usam a água para ajudar no tratamento de pacientes depressivos. Os artigos Não sabia. reforçam. Eu também não sabia, depressivo não sabia, não. Os artigos reforçam que o movimento do corpo na água conduz mudanças nos neurotransmissores. Fiquei pensando no parto na água. Interessante essa reflexão, professor Humberto. Parto na água é uma experiência interessantíssima mesmo, né? Até porque a criança já nasce ali nadando, né? Pode perguntar, amor. Sim, olha que interessante. A fluidez da água, relativa à dispersão das moléculas, né, ao passo que ela mantém-se em estado líquido justamente por causa das pontes de hidrogênio, essas pontes não são extremamente estáveis, elas são rompidas e faz-se uma nova ponte com outra molécula de água o tempo todo. Então, isso também permite que essa estabilidade não gere um sólido, né? Então, há essa fluidez muito grande da água, ela é muito fácil de atravessar, né? Não é suficientemente viscosa para impedir o movimento. Então, também isso também gera uma sensação agradável, por exemplo, sobre a ondulação, né? Com respeito à ondulação da superfície de água, com relação aos peixes nadando na água, quando você vê os peixes, os golfinhos, os pinguins, qualquer coisa nadando, né? Isso gera uma sensação agradável também, porque há o equilíbrio entre liberdade, entre a fluidez, né? Daquele meio, né? Líquido, daquela substância, e a resistência. Né? E esse equilíbrio, ele não mata, né? Nem a unidade, nem a diversidade. E também os patos, quando eles estão
flutuando sobre a água, né? Ou quando eles estão variando entre flutuar sobre a tensão ali superficial da água e mergulhar e realmente nadar como os outros animais que eu descrevi antes, tal, né? Essa relação, ela continua mantendo essa harmonia entre a coesão da água e a relativa dispersão molecular que vai permitir essa fluidez toda. Uau. É incrível ver como ela tem esse poder, então, né, sobre todos os nossos 5 sentidos. E agora, já que você faz parte, né, de todo o departamento ali de ciência e espiritualidade, você fez dentro dos seus estudos, Humberto, alguma ligação com a espiritualidade em relação à água? Sim e não. Eu ainda não relacionei exatamente assim com espiritualidade da forma como as pessoas entendem espiritualidade, né? Mas eu entendo também, por outro lado, um pouco contra a maré ou contra a corrente, né? Abusando aqui jocosamente, né? Do trocadilho, que estética, por exemplo, ou metafísica, ou ética, tem tudo a ver com espiritualidade, né? Porque a plenitude da vida humana, e inclusive a espiritualidade, envolvem, né, um bem-estar ético-moral e estético, por exemplo. Então, eu penso ser muito difícil a gente pensar em uma espiritualidade que não envolva e que não impacte a vida ética, né? Nossa capacidade de estar em contato, em harmonia com o todo, e que também não impacte a nossa vida estética, né? Muito pelo contrário, eu acho que pessoas com alta espiritualidade, elas têm uma fortíssima tendência a enxergar a vida mais bela, todos os fenômenos como belos, né? Ver beleza onde as outras pessoas não veem, principalmente, né? E Platão, por exemplo, vai dizer, né, o pai da estética, né, o primeiro a fazer um discurso sobre a beleza, ele vai dizer que não existe não beleza, né? Existem graus de beleza que a gente geralmente chama de feio, um pouco menos harmonioso, um pouco menos simétrico, um pouco menos equilibrado, né, entre diversidade e unidade, mas não ter beleza significaria não existir. Então, se uma coisa existe, ela é bela. Pelo simples fato de ter coerência o suficiente para existir. Não existir implicaria em ser incoerente ou ilógico, ou não ter virtude suficiente, bem suficiente. Então, Platão associa também muito fortemente razão, coerência, né, e bondade ou virtude, tá, a beleza, né? O que nós chamamos de beleza é essa harmonia perfeita. E nós não identificamos beleza num comportamento maligno, por exemplo, ou numa desonestidade. E Platão, inclusive, já tinha percebido que você diz que, sei lá, Madre Teresa ou Martin Luther King ou Chico Xavier são pessoas maravilhosas, são belas pessoas, belas almas. E Platão diz o seguinte: isso a gente diz independentemente do rosto, da aparência da pessoa, né? Porque você está fazendo referência a uma beleza comportamental, uma beleza de sentimento, uma beleza de espírito. E essa beleza de espírito nada mais é do que a harmonia, a razoabilidade e a virtude, né, o bem, né, desse comportamento. Então, em todos os níveis, né, quando a gente diz que um cálculo é belo, que uma fórmula é bela, quer dizer que ela é proporcionada, que ela é eficaz, que ela é boa, né? Então, veja que a gente usa a palavra bom ou a palavra belo para uma fórmula que não é nem moral, nem estético no sentido de ser sensorial. É uma coisa puramente intelectual, mas que gera uma sensação de conforto, de prazer para o nosso intelecto. A gente pode resumir, então, a estética de que maneira? Bom,
É difícil fazer resumos em um minuto, mas a estética, ela é, como disciplina, né? Ela é a ciência que investiga por que nós, seres humanos, olhamos para algumas coisas, ou ouvimos um discurso, ou ouvimos uma música, e dizemos, poxa, isso é perfeitamente proporcionado, isso gera um agrado, gera um conforto ao meu intelecto, né? E eu quero contemplar, ou eu admiro, né? Ou eu gosto simplesmente, né? Eu aprovo, né? Esse discurso, ou essa fórmula, ou essa música, ou essa imagem. Agora, como experiência, como uma, digamos assim, um fenômeno, né? A estética é justamente esse conforto ou esse prazer produzido pelo equilíbrio, pela harmonia, pela padronização das coisas. Agora, com muito cuidado, quando a gente diz que esse aspecto racional é fundamental para a estética, a gente não está dizendo que a coisa tem que ser morta, que ela não pode ser complexa, dinâmica, com contradições, com contrastes, né? Você vai ver justamente no Tao Te Ching, por exemplo, de Lao Tzu, que é lá da época de Sócrates também, ou até um pouco antes, né? E Lao Tzu vai dizer assim, que a dança das coisas, né, e o jogo de yin e yang, né, o jogo de opostos, luz e sombra, calor e frio, até o bem e o mal, né, esses contrastes da natureza, eles estão sempre produzindo um tipo de conflito que às vezes, para quem está observando, o choque é desagradável, mas para o sábio, para a pessoa que olha para o quadro da natureza de uma forma superior, isso é sempre belo, é sempre admirável, é sempre prazeroso de se contemplar, porque desse ponto de vista superior você vê que esse aparente conflito é o jogo dinâmico da vida, né? São os contrastes, é o yin e yang que produz a harmonia na diversidade. A beleza do quadro, a beleza da unidade, às vezes no conflito, no contraste. Uhum. Então, não sei se posso dizer correto, mas o ideal, talvez, seria sempre encontrar esse equilíbrio entre esses opostos. Perfeitamente, é isso, né? E veja que o florescimento humano, por isso que eu acho que estética tem tudo a ver com espiritualidade. O florescimento humano, ele passa por equilibrar os conflitos e os opostos de diferentes maneiras na vida, né? Psicológico, financeiro, social, uma série de maneiras, político, né? A polarização extrema, né? Querer congelar a vida, querer tornar a vida estática, né? Vou congelar esse momento, que eu gosto muito dele, né? Isso é uma desgraça completa. E, ao mesmo tempo, o caos total, uma fluidez sem sentido, é nada mais do que um turbilhão, né? Que também não leva a nada, que é destrutiva, uma força destrutiva, como se fosse uma explosão, assim, né? Então, o melhor mundo possível não é nem a explosão e nem a paralisia, mas é o uso coerente, equilibrado da energia, de modo que haja movimento, haja transformação, haja mudança, mas essas mudanças elas estejam sempre com um balanço tranquilo, ritmado, de uma maneira racional, de uma maneira inteligente, digamos assim. Isso aí você pode aplicar para tudo na nossa vida. Né? A gente quer transformações na vida, mas não quer essas transformações jogando na roleta no cassino. A gente quer segundo uma certa coerência, né? Uhum. Uma segurança, talvez, também, né? Sim, exatamente. Sem buscar uma cristalização estática, né? Que aí seria o enlouquecimento da busca por segurança. Eu quero garantir de uma maneira que paralisa. E sem também ser um aventureiro, ou ser audaz, ou ser empreendedor, num sentido que você perde as estribeiras e não sabe mais o que você está fazendo e tal, né? Não tem limite para a sua ação. Mas é o equilíbrio entre uma certa coerência
uma segura manutenção de padrões confiáveis e compreensíveis, junto com uma audácia, uma dinamicidade ou um espírito aventureiro suficiente para te também tirar da mesmice, do marasmo e do acomodamento de situações que são confortáveis e seguras, mas não são livres, não são inspiradoras, não são audaciosos o suficiente. Né? Então, os grandes estetas, como por exemplo Friedrich Schiller, né, Goethe, né, eles vão falar muito exatamente sobre como esse jogo estético não é só um pequeno detalhe da nossa vida. A gente geralmente pensa em estética como um minúsculo detalhe da vida que não tem a ver com a moralidade, não tem a ver com a espiritualidade, não tem a ver com a política, não tem a ver com a ciência, quando na verdade é o contrário. Né? Essa tranquilidade, esse conforto, essa harmonia da estética tem a ver com todos os outros processos e melhora todos os outros processos. Né? Todos os processos são melhores na medida em que são também belos, também apreciáveis e admiráveis. Que lindo. Humberto, a gente recebeu uma pergunta aqui da Ana. Como diferenciar a estética da arte? Ótima pergunta. Ótimo. Para começar, a gente precisa lembrar o seguinte: arte é produto humano, é construto humano, né? É aquilo que seres humanos elaboram através do seu engenho, da sua criatividade, sempre usando diversos materiais e circunstâncias, ferramentas, meios, né? E para se expressar, a arte ela precisa de veículos materiais, né? Ela é extremamente material, mais do que a estética já é. E quando você vê uma paisagem, ou quando você vê uma flor, ou quando você pensa numa ideia, tem uma noção de um discurso, por exemplo, né? Um discurso não, mas uma ideia, né? Um pensamento, né? Isso não é um arranjo técnico, não há uma forma, uma boa forma artificial imposta por seres humanos, mas parece haver aí uma beleza do puro ser das coisas, da pura forma da coisa, como a coisa é. Então, quando eu falo da lua, quando eu falo da rosa, quando eu falo do ritmo da maré, das ondas, o ser humano não contribui em nada com essas formas, e não obstante você admira elas e as contempla como belas, tá? Mas e a arte também não é necessariamente bela, né? Como a gente sabe muito bem, né? Graças à arte moderna, é possível o ser humano produzir coisas que não têm nenhum traço de beleza, não inspiram nenhum tipo de admiração ou de encantamento. Uhum. Então, a arte seria uma manifestação humana, seja ela qual for, né, que envolva esse sentimento mais contemplativo, talvez mais... Nossa, me fugiu a palavra agora. Bom, benéfico, talvez, e nem sempre, né, só isso, mas também causar alguma estranheza, enfim, né, levar algum tipo de reflexão. E a estética seria, então, um presente que a gente ganha do universo, da natureza, dada esse potencial contemplativo e talvez calmante também. Sim, ou da própria arte, né? A arte Sim, pode claro. ser profundamente estética, pode produzir em nós uma grande admiração, grande, despertar o nosso senso de beleza, né? Quando você ouve a Nona Sinfonia de Beethoven ou a Fuga lá do Bach, né? Você fica em dúvida se a natureza é capaz de concorrer com aquilo, né? Então, algumas manifestações artísticas, obviamente não todas, elas vão atingir o nosso senso estético da maneira máxima possível, concebível. Outras vão atingir de uma forma pálida,
Aí você vai dizer assim, poxa, parabéns, mas talvez tenha que ensaiar mais, né? Tem que treinar melhor, né? A sua técnica ainda não está apurada o suficiente. Ou às vezes, sabe quando você vê aquele artista, isso aparece muito nos filmes de pintores, né? Aquele artista que, assim, ele tecnicamente, ele é impecável, ele sabe fazer, ele Uhum, domina, o traço dele é liso, né? Os contornos são uhum, perfeitos, mistura de cor dele é de um químico, assim, de um mestre, e não obstante, ele não é um grande artista. Ele não é percebido, reconhecido como um grande artista, porque falta algo mais, que não é só o domínio da boa técnica. A técnica, ela permite a excelente execução, mas ela não dá ao artista ideias grandiosas, uma percepção da vida que seja profunda. Isso vai depender de outras características que são psicológicas, cognitivas, morais, experiência de vida, um certo peso existencial, né? E de forma que é muito difícil a gente entender o que leva uma pessoa a ser um grande artista, uhum. mas a gente sabe que são várias coisas, e são várias coisas muito complicadas e difíceis de você obter num grau máximo, assim, num grau profundo. E é por isso que não tem vários Michelangelos e vários Beethovens andando por aí. Tem Sim. pouquíssimos, ou quase nenhum, né? E artistas razoavelmente bons aí já tem vários, né? E uma massa de bilhões de pessoas que não conseguem produzir quase que nada de interessante. Inclusive Uhum, eu, né? Eu não sei fazer nada de muito interessante. Talvez se eu tiver uma pequena virtude artística, ela está ligada ao discurso, né? A forma de concatenar sentenças e ideias, principalmente, mais ainda do que a excelência da escrita, mas a excelência do arranjo de ideias, alguma coisa assim, né? Então, essa é talvez a única área assim, onde eu possa pretender ter alguma capacidade artística. Então, não estou dizendo que. Não tô falando aqui de uma forma elitista, muito pelo contrário. Eu me entendo como não artista, como alguém que não entende, não produz, né, arte, não tem domínio, não tem as ferramentas artísticas. Mas a verdade é essa, que muito poucas pessoas têm. E uhum. que, portanto, é interessante a gente valorizar muito quem as tem, quem é capaz de produzir em nós esse embevecimento, né, esse maravilhamento, esse encantamento que a beleza produz. Uhum. Me lembrou agora até um texto do Viktor Frankl, em que ele fala, né, que o sentido da vida pode ser encontrado numa obra de arte, numa peça, numa música, que aquilo foi tão maravilhoso que a vida pode acabar ali, que já valeu a pena, né? E é muito engraçado porque eu falei isso para professora de dança da minha filha de jazz. Ela é uma bailarina de jazz assim incrível e toda vez que ela entra no palco é uma explosão de sentimento que eu tenho essa sensação de que a vida valeu a pena por estar ali contemplando aquela arte. A Ana fez uma outra perguntinha aqui pra gente, que é sobre a definição de beleza estética. Ana, a gente veio falando sobre isso durante a live, e a live vai ficar gravada aqui, eu vou subir ela para o Instagram depois, aí você pode assistir com calma também. E, claro, né, mandar aqui os seus comentários depois, as suas dúvidas também. E eu vejo com o professor Humberto se a gente faz um jeitinho de responder ela após também. A gente está chegando aqui ao final, já passamos do tempo. Professor, obrigada, muito obrigada pela sua disposição, pelo seu tempo, né? O seu tempo de vida dedicado aqui para isso. E eu queria que você deixasse para a gente como uma dica de filme, de livro, algum conselho de estudo. O que você pode indicar, então, por favor, para a gente fechar esse momento? Poxa, então, assim, para resumir bastante, assim, eu acho que as pessoas poderiam ler mais Schiller, né, que é um autor um pouquinho difícil, mas que fala coisas extremamente pertinentes e profundas sobre estética e sobre arte, e sobre a vocação estética